E o terceiro ano. Espero que todos estejam bem. Hoje a aula é sobre governos militares, ou seja, a ditadura militar, né, que é um conteúdo que vocês têm conhecimento já, mas a gente retorna, né, para falar alguma coisa. Gostaria de dizer a vocês que vou fazer um vídeo muito rápido, né, para que ele não fique longo, né, e vocês achem ruim, né, assistir um vídeo muito longo, e até o tempo também. Então, vou tentar resumir o mais que eu puder, certo? Vou sintetizar. De 1964 a 1985, as Forças Armadas exerceram o controle sobre a vida política do Brasil. Então, esse momento, de 64 a 85, é conhecido, né, na história do Brasil como ditadura militar ou governos militares. Então, esse momento vai acontecer, né, quando ocorre um golpe militar sobre o governo de João Goulart, daquela época, né, que é apelidado de Jango. Né? Então, Jango tinha proposto as chamadas reformas de base, que a gente viu no conteúdo anterior, e essas reformas de base visavam mudanças na questão educacional, a reforma agrária, principalmente, reformas tributárias, e isso não agradou a elite poderosa. Né? Então, Goulart, o João Goulart, o Jango, sofre um golpe. Né? E é quando vai ocorrer, né, que as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que formam as Forças Armadas, vão tomar conta, né, politicamente do Brasil. E o estupim mesmo desse golpe foi a reforma agrária, né? Que, se a gente for ver, até hoje nenhum presidente conseguiu fazer essa reforma agrária. Então, isso foi o estupim, né, para o golpe. A nacionalização das refinarias também, né, foi um problema muito forte, das refinarias de petróleo. Enfim, esses problemas geraram, né, esse golpe. Sobre pressões militares, João Goulart deixa o Brasil, viaja, sai, deixa Brasília, e vai para o Rio Grande do Sul. Então, os militares aproveitam, né, esse momento e aplicam o golpe. Né? Como é que vai começar? Como é que tem início esse governo desses militares? Quais são as ações desses militares? Primeiramente, vai ocorrer a suspensão da democracia, tá certo? A democracia vai ser suspensa. E esses governos vão durar, esse governo militar vai durar 21 anos, certo? Quais foram os presidentes desse contexto? Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel e Figueiredo, certo? São os governos desse momento. Qual é uma característica que vai marcar os governos militares? Sem sombra de dúvida, o autoritarismo, certo? Vai ser a característica que vai marcar os governos militares, autoritarismo. Né? Eles vão governar através dos chamados AI. O que é isso? Atos institucionais. Né? Através dos atos institucionais, eles vão governar o Brasil. Esses atos institucionais seria a restrição da liberdade de imprensa, impôs a censura aos meios de comunicação, e esses atos institucionais eram coisas que estavam contrárias à Constituição, certo? O primeiro presidente da ditadura militar vai ser Castelo Branco, né? E Castelo Branco vai começar o seu governo, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser instituir o AI-1, o ato institucional número 1, que a gente diz AI-1, certo? E nesse AI-1
que é que esse AI-1 trazia, né? Ele modificava a Constituição em vigor. A Constituição que estava vigorando naquele contexto vai ser modificada pelo AI-1. A suspensão dos direitos políticos, né? Eles suspenderam, né? As pessoas passaram a não ter direitos, o cidadão a não ter direitos políticos. A caçar mandatos de parlamentares, né? O presidente passou a ter direito de caçar mandato dos parlamentares, né? O estado de sítio, ele decretou o estado de sítio, a suspensão, que é o estado de sítio, é a suspensão dos poderes legislativo e judiciário. Em outras palavras, só funcionava o poder executivo. Estava suspenso o poder legislativo e o poder judiciário. Decretou mais tarde o AI-2, certo? E o AI-2 trouxe o quê para o Brasil? Porque esse AI-2 trazia, né, os poderes maiores, dando poderes maiores ao presidente. E extinguiu os partidos políticos, foram extintos, certo? Eles extinguiu os partidos políticos. Depois, ainda no governo de Castelo Branco, ele vai decretar o AI-3. Então, o AI-3, que era que o AI-3 trouxe? O fim das eleições diretas para prefeitos, né, das capitais, não das cidades, para prefeito das capitais e governadores, tá certo? Isso foi, né, o que trouxe o AI-3, certo? Então, continuando, né, Castelo Branco ainda vai decretar o AI-4, o ato institucional número 4, certo? Que trazia de novidade o AI-4. Seria a elaboração de uma nova Constituição com o objetivo de incorporar as leis criadas, né, pelo regime militar. Então, veja que o autoritarismo era tamanho que eles vão, o AI-4 vai dar direito a eles incorporar na Constituição as leis criadas por ele mesmo, né? Isso em 1967. Foi promulgada uma nova Constituição que fortalecia o poder do presidente, né, e enfraquecia o poder do legislativo e do poder judiciário. Então, o presidente era a lei máxima, era o poder maior, né? O bipartidarismo também foi, o AI-4 trouxe o bipartidarismo. Você pergunta, mas professor, o que era o bipartidarismo? Ele extinguiu todos os partidos políticos e deixou apenas 2 partidos políticos, que era a Arena, que quer dizer Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que quer dizer Movimento Democrático Brasileiro. Então, o Brasil passou a ter apenas 2 partidos políticos, Arena e MDB. Então, isso era o chamado bipartidarismo. Depois, então, isso foram as ações de Castelo Branco, entre outros, mas como eu disse a vocês que eu vou resumir, eu estou falando as principais. Depois, em seguida, vem o segundo presidente militar, que é Costa e Silva, isso no ano de 1967. Certo? Vamos ver rapidamente quais foram as ações de Costa e Silva. Né? Apesar da repressão, né, que era grande, aumentou mais ainda. A repressão, a ditadura cresceu, foi pior do que no governo de Castelo Branco. Né? Mas, mesmo assim, os protestos no Brasil estavam acontecendo e também continuaram acontecendo. Os estudantes principalmente, os universitários, os operários, passaram a fazer vários movimentos. Inclusive, ocorreu um movimento muito importante que ficou conhecido na história como Passeata dos 100 mil. Né?
essa passeata era em protesto à morte de um estudante, né, chamado de Edson Luiz de Lima Souto. Esse estudante, participando de um movimento, ele foi morto. Então, a passeata dos 100 mil foi em protesto à morte desse estudante. E nesses protestos, a própria Igreja Católica, padres progressistas faziam parte desses protestos, certo? Artistas como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros tantos fizeram parte desses movimentos, né, contra a repressão. Mas o que é que vai acontecer? Com todos esses movimentos dos artistas, da igreja, dos estudantes, vai sair, né, Costa e Silva vai decretar o AI-5, o ato institucional número 5, que é horrível, terrível, vai ser o pior dos AIs, vai ser o AI-5, né? Um dos mais terríveis instrumentos de normativos lançado pelo regime vai ser o AI-5, né? Conferia ao presidente perseguir e reprimir como ele quisesse, do tanto que ele quisesse, certo? Nesse momento, muitos políticos foram presos, foram exilados. Foi um momento de terror, né? Foi o pior dos presidentes ditador, né? Foi Costa e Silva com o AI-5. Então, depois de Costa e Silva, é um momento de repressão. Tantas famílias perderam seus filhos, mulheres perderam seus maridos, enfim, pessoas que eram contrárias, que lutavam. Até hoje, famílias não sabem o que foi feito com seus filhos, né, nesse momento aí. Depois desse momento de Costa e Silva, vai vir o governo de Emílio Garrastazu Médici, certo? Então, depois de Costa e Silva, vem Emílio Garrastazu Médici. Quais foram os atos de Garrastazu? Ou de Médici, como a gente usa mais, né? Esse momento foi chamado Anos de Chumbo, porque a repressão aos opositores chegaram ao auge do seu limite. Os anos de chumbo. Se foi ruim no governo de Costa e Silva, com AI-5, que ele, né, agora vinha o governo Médici, e foi tão violento que ficou conhecido como anos de chumbo, né? Houve luta armada mesmo, guerrilhas, né? 2 grandes líderes foram mortos, Carlos Marighella, por exemplo, Carlos Lamarca, que eram grandes líderes de movimentos, grandes líderes políticos, foram mortos durante este momento, né, do governo Médici. O que é que vai acontecer mais? Milhares de pessoas são acusadas de subversivas. Então, as pessoas bastavam pensar, falar, expressar de alguma forma, por pouco que fosse, né, suas ideias, os seus ideais, e que fosse contrário aos governos, eram chamados de pessoas subversivas, ou seja, pessoas que estavam descumprindo com as leis, certo? Então, é um momento muito duro. Eu até aconselho a vocês, se vocês quiserem ficar mais a par desse momento, 2 filmes eu vou dizer para vocês assistirem. E depois eu até vou passar como atividade, aguardem. Zuzu Ângel, que trata, é alusivo à ditadura, Batismo de Sangue. Tem outros tantos filmes, mas eu indico esses 2 para vocês verem. Depois eu vou passar como atividade, aguardem, tá bom? Nesse momento, a propaganda do governo foi ao máximo, né? Propaganda que era para as pessoas amar o Brasil, tinha até o slogan, Brasil, ame-o ou deixe-o, era o slogan, né, daquele momento, né? Mas o que é que esse governo vai fazer além da repressão? Vai haver também projetos, né, de integração nacional, como a construção da rodovia transamazônica, que eu chamo a atenção de vocês para dizer que, mesmo nesse momento, quando a gente vai estudar, pesquisar, vai ver, a gente vê que o Brasil também, vamos dizer, teve pontos positivos.
os governos militares? O Brasil cresceu, o Brasil se desenvolveu, né? Por exemplo, a construção da Transamazônica e outros projetos, né? Na economia, ia bem, mas é tanto que se criou esse slogan. A economia ia bem, mas o povo ia mal. O Brasil estava se desenvolvendo, crescendo economicamente, sim, mas o social, o povo, estava indo muito mal, né? Depois do governo, né, deste governo, que nesse momento ele vai ser chamado, né, vai ser o que vai caracterizar o chamado milagre econômico, né, porque o Brasil dá pulos, se desenvolve, vários projetos econômicos são realizados. Aí vem o governo de Ernesto Geisel, né, que foi em 1974. Então, o que é que ocorre, o que é que vai ser realizado, né, que mudanças vai acontecer no governo de Geisel? Vai ocorrer o desenvolvimento, né? Vai ocorrer uma abertura política, né? E vai, com isso, né, o governo vai mostrar, Geisel vai mostrar, vai abrir um pouco, não vai ser tão duro quanto os governos anteriores, mas vai haver resistência nos quartéis. Né? Os militares vão, né, de uma certa forma, resistir a isso, certo? Vai haver a renovação do AI-5, né? O AI-5, muita coisa que estava contido lá no AI-5 vai ser renovado. Quer dizer, o governo de Geisel vai ser uma abertura política, social, vamos dizer assim, ameniza as coisas que eram tão repressoras, vão dar uma certa aliviada, tá certo? Aí vem o governo de Figueiredo, certo? Que Figueiredo vai ser o último, né, dos governos dos presidentes militares, vai ser João Figueiredo. João Batista Figueiredo. O que é que vai acontecer nesse governo que vai marcar, vamos dizer, até o fim da ditadura militar? Vai ser o processo de redemocratização. O Brasil, Figueiredo vai trabalhar no processo de redemocratizar o Brasil, de o Brasil, né, passar a ser, a viver a democracia. Vai haver vários movimentos sindicalistas, sindicatos, né, sindicalistas, que antes, lá nos outros governos, greve, movimentos, era extremamente proibido, né? A lei de anistia, né? O que é a lei de anistia, professor? A lei de anistia foi o seguinte, vários políticos, vários artistas, vários cidadãos tinham sido expulsos do país, né? Estavam fora do Brasil. Então, Figueiredo vai criar a lei de anistia que deu direito a essas pessoas retornarem para o Brasil, né, poderem voltar para o seu país. Então, chamada, né, a lei de anistia. O fim do bipartidarismo, viu? Lá no início, o Brasil só tinha, no início da ditadura, o Brasil passou a ter somente dois partidos políticos, a Arena e o MDB. Então, mas agora, com João Figueiredo, houve o fim do bipartidarismo. Então, pôde, né, surgir outros partidos políticos. Em contrapartida, o Brasil passou por uma inflação horrível, né, uma inflação fora do normal, uma inflação daquela que você ia na loja hoje, à tarde via um preço, né, vamos dizer, de uma coisa, de um objeto, mas de tarde, quando você voltasse, o preço já era outro, né, inflação galopante, né, desemprego, né, a dívida externa foi lá para cima, certo? Mas o Brasil entrou no processo de redemocratização, foi o último presidente militar. Então, vamos fazer um breve balanço do que foi esses governos militares. Houve a expansão e a modernização da comunicação, né, porque eles vão usar os meios de comunicação para fazer a sua, como é que chama, expandir seus ideais, as suas ideias, fazer
né, a cabeça das pessoas, quando vai haver não um surgimento, mas vamos dizer assim, uma melhora, um crescimento nos meios de comunicação, telefone, telégrafos, correios, é, enfim, os meios de comunicação vão se desenvolver. O aumento da produção do petróleo também, isso vai ser um ponto, né? O crescimento da rede de rodovias, isso vai fazer com que as regiões no Brasil se integrem. O desenvolvimento da aeronáutica, certo? Como a criação da Embraer, certo? Há mudanças na educação, por exemplo, Figueiredo, para assim, mudar a situação do analfabetismo no Brasil, cria um programa chamado de Mobral, enfim, é onde a gente compreende. Houve repressão, foi um momento negro na história do país, mas o Brasil deu uns pulinhos, né? Ele vai se industrializar, né? Começa o desenvolvimento industrial, porque no contexto, naquele momento, havia, né, o café, né, como um produto, né, que dava dinheiro. Então, isso fez com que o Brasil adquirisse economicamente outra cara. Então, isso eu tinha muito mais a dizer a vocês sobre a ditadura, mas a gente fica nesse resumo. Né? E você procure ler, veja os filmes, depois eu vou indicar como atividade, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus.